Então, o tema da minha palavra hoje é fé 100%. Fala comigo, uma fé 100%. E eu quero te dar 2 textos para iniciar. O primeiro está em Mateus 19, versículo 22. Mateus 19, versículo 22. Uma fé 100%. Isso. Vamos lá. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se quer ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? Agora eu quero que você vá para um outro texto que está lá em... Aqui foi Mateus 19, agora você vai para Lucas 19. Lucas 19, versículo 1. Quem achou aí, fala amém. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, obrigado pela tua palavra. A sua palavra é o poder que transforma nossas vidas. É a luz que guia nossos passos, é a espada que está firmada nas nossas mãos, e nós, com habilidade, temos aprendido a utilizá-la. Senhor, que nessa noite Tu fale aos nossos corações, o Senhor nos dê direção, sabedoria, e nos ajude, em nome de Jesus, a trilhar esse caminho, e conquistar 100% de vitória nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então eu te dei 2 textos, e esses 2 textos, eles têm algumas coisas em comum. A primeira coisa em comum que eu acho, eu tenho aprendido o seguinte, tá? Existe uma grande diferença entre você ser espiritual e você ser místico. Amém? Eu vejo que tudo que está na Bíblia é espiritual. Então é interessante que esses 2 textos, eles abordam o mesmo tema, e um está em Mateus 19 e o outro está em Lucas 19. Para mim isso já me mostra que tem algo especial aí em cima, né? A segunda coisa, ou na verdade a primeira, tá? É que esses 2 textos falam de, cada texto fala de um homem, e esses 2 homens, eles estavam em busca da mesma coisa. Primeiro, conhecer Jesus. Segundo, encontrar a salvação. Diga comigo, conhecer Jesus e encontrar a salvação. O primeiro chega a Jesus
e se reporta a Jesus falando, né, chamando ele. Ele diz assim: mestre, que farei eu de bom, né, para alcançar a vida eterna? Ele se aproxima de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus. E Jesus, conhecendo o coração dele, começa a falar de coisas que Jesus sabia que esse jovem já fazia, que esse homem já fazia. Porém, ele chega no final desse momento e toca naquilo que ele tinha certeza que aquele homem não fazia, né? Que era colocar Deus em primeiro lugar. Deus na vida desse homem eram as riquezas dele. Porém, esse homem, que a Bíblia retrata como jovem rico, ele estava buscando a mesma coisa que Zaqueu, que também era um jovem, não era uma pessoa de idade avançada, era uma pessoa, um jovem adulto, vamos dizer assim, que também queria conhecer Jesus e também queria encontrar a salvação. Agora, qual é a diferença? A diferença é que um vai embora triste, não é verdade? E o outro ouve Jesus falando algo sobrenatural. Versículo 9 de Lucas 19 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Zaqueu era filho de Abraão, Zaqueu estava perdido, mas o jovem rico também era filho de Abraão e também estava perdido. Mas o jovem rico, a Bíblia diz que ele sai triste, versículo 22 de Mateus 19, diz: o jovem, ouvindo esta palavra, se retirou triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, um encontra a salvação em Jesus, o outro vai embora triste. Agora, olha que interessante, qual foi a diferença? O que aconteceu aqui no meio? Os dois queriam conhecer Jesus e os dois queriam encontrar o caminho da salvação, que na verdade é o que todos nós queremos, amém? Né? É o que nós queremos. Agora olha só, Jesus, em vários outros momentos, Jesus, ele cura as pessoas. Eu até preguei um dia aqui no culto sobre isso, sem pedir nada. Ele simplesmente cura, porque ele viu naquela pessoa uma necessidade, um clamor. Ele curou o cego, lembra que eu falei, né? Que ele chama o cego lá do outro lado, lá longe. Quando o cego chega perto, ele diz: vai que a tua fé te curou, né? A tua fé te salvou. Porque a palavra curar e salvar no original é a mesma palavra. No grego é a mesma palavra. Curado e salvo é a mesma palavra, só muda a tradução. Então, em muitos momentos, Jesus fala: vai que a tua fé te salvou. Porque o jovem rico, Jesus não fala que a fé o salvou, mas Zaqueu, Jesus fala que a fé dele o salvou, que naquele dia houve salvação naquela casa. Porque só existe 100% de milagre onde existe 100% de entrega. Amém? Só existe 100% de milagre onde existe 100% de entrega. Zaqueu, a Bíblia relata que as pessoas que viram Jesus andando com Zaqueu ficaram irritadas, ficaram bravas, ficaram apavoradas. Por quê? Porque Zaqueu era considerado uma pessoa muito ruim, uma pessoa mau caráter, né? Mentiroso em muitos momentos, mas um homem muito bem sucedido financeiramente, até porque ele trabalhava para o governo romano. Até um dia, pastor e eu, nós estávamos conversando sobre isso, que se esse nosso tempo fosse o tempo em que Jesus estivesse caminhando conosco aqui, né, o tempo que ele veio como Messias, hoje ele está como rei, amém? Ele é o nosso rei. Mas o tempo que ele veio como Messias para cumprir a promessa da sua primeira vinda, se fosse no nosso período agora, Jesus andaria com pessoas que nós nos escandalizaríamos, né? Pessoas que nós provavelmente ficaríamos escandalizados, assim como foi com Zaqueu. Os que estavam ao redor ficaram escandalizados. Mas o que aconteceu
para Jesus dizer: hoje nessa casa houve salvação. O que aconteceu foi que Jesus, assim como o jovem rico, tinha a mesma questão. Deus não estava em primeiro lugar. Quem era o Deus do jovem rico? Suas propriedades, suas riquezas. Quem era o Deus de Zaqueu? Suas propriedades e suas riquezas. Porém, quando o jovem rico encontra Jesus, e presta atenção nisso, isso é muito importante. Quando o jovem rico encontra Jesus, ele tenta convencer Jesus da posição dele. Quando Zaqueu encontra Jesus, ele deixa se convencer por Jesus. Essa é a grande diferença. Quando eu tento convencer Jesus das coisas que eu estou fazendo e da forma que eu estou vivendo, eu nunca vou viver 100% de milagres na minha vida. Por quê? Porque eu quero que Jesus se enquadre ou se adapte à minha forma de viver. Zaqueu, quando encontrou Jesus, ele ouviu Jesus, ele comeu com Jesus, ele conheceu Jesus, ele passou tempo com Jesus, e aí ele decidiu se enquadrar nos padrões que Jesus estava ensinando. E quando ele faz isso, ele faz uma entrega de 100% da sua vida, que no caso dele, eram as riquezas. Posso ouvir um amém seu? Né? E no caso do jovem rico, também eram as riquezas, mas ele preferiu continuar com elas. Onde que eu quero entrar nesse ponto? Primeiro, quando nós decidimos andar com Jesus, diga comigo, é do jeito dele, e não do meu jeito. Amém? Segundo, quando nós decidimos andar com Jesus, nós temos que entender que tudo que nós carregamos, que nos afasta de Deus, nós precisamos abandonar. Ou seja, o que você carrega, o que eu carrego ou carreguei, né? O que nós carregamos, que ocupa o lugar que é de Deus na nossa vida, está nos afastando da presença dEle. Em outras palavras, se você carrega o que não é seu, você deixa de carregar o que Deus te deu. Por quê? Porque você está carregando o que não é teu. Como assim? Quer ver um exemplo? Se eu carrego mágoa, eu não consigo carregar perdão, amor, porque eu estou magoado, não é verdade? A pessoa magoada é uma pessoa ferida. Se você chegar para uma pessoa extremamente magoada e falar para ela, você precisa perdoar o fulano, essa pessoa provavelmente vai ficar brava com você, né? Ela vai ficar irritada naquele momento, porque ela está ferida, ela está magoada. O problema é que a mágoa está ocupando o lugar do perdão, do amor. Então eu preciso abrir mão da mágoa para poder receber o perdão. Eu preciso abrir mão daquilo que eu carrego para receber aquilo que Jesus quer me dar. Nós nunca vamos receber o que Jesus quer nos dar enquanto nós estamos carregando o que não deveríamos carregar. O que o jovem rico fez tudo certo, gente. Olha para o teu irmão e diga, ele fez tudo certo. Ele se aproximou de Jesus, ele chegou com respeito e reverência diante de Jesus, ele o reconheceu, ele chamou mestre, né? Ele o reconheceu na sua autoridade, ele guardava os princípios, ele guardava. O texto do jovem rico que a gente leu de Mateus 19, ele não está dizendo que o jovem rico era um hipócrita, não. Ele estava fazendo tudo da forma correta, porém, ele não estava disposto de abrir mão daquilo que estava ocupando o lugar que não pertencia àquilo ali. E é interessante a gente entender que nesses dois textos, o que eles estavam carregando não era ruim. Olha para o teu irmão e diga, não é ruim ter riquezas. Quem quer ter muitas riquezas aí? Amém? Eu quero também, glória a Deus. E trabalhamos para isso, não é verdade? Para ter uma vida mais confortável, melhor, cada vez mais. Ótimo, muito bom. Agora, Jesus confrontou o jovem rico. Pastor, por que Jesus não confrontou Zaqueu? Porque Jesus sabia que o jovem rico não queria abrir mão daquilo.
Mas Jesus conheceu naquele momento, naquele jantar, naquele período na casa de Jesus, na casa de Zaqueu, desculpe. Jesus conheceu o coração de Zaqueu. E ele nem precisou confrontá-lo. Olha o que Zaqueu diz. Quando Jesus falou, Zaqueu, desce da árvore, que hoje convém ficar na tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Versículo 6. Versículo 7, Lucas 19. Todos que viram isso murmuravam, dizendo... Opa, me perdi aqui. Aqui, versículo 7. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha só, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que interessante, em muitos outros momentos, e em milagres que naturalmente são muito mais difíceis, né? O coxo andar, o cego enxergar, milagres que naturalmente são maravilhas, Jesus não esperou nada acontecer. Por quê? Porque o gatilho era a fé daquela pessoa. E isso é muito interessante, olha para mim aqui. Sabe qual é o momento em que nós mais clamamos a Deus? Sabe qual é o momento que nós mais oramos? Os momentos mais difíceis da nossa vida, é ou não é verdade? Por quê? Porque nesses momentos nós lembramos que Deus é a saída, é o sobrenatural. Agora, o que chama a atenção de Jesus nesse momento, para ele dizer, hoje houve salvação nessa casa, o que chama a atenção? Chama a atenção é que Zaqueu não tinha necessidade. Diga comigo, Zaqueu não tinha necessidade. Qual que era a necessidade de Zaqueu? Zaqueu, ele viu tudo aquilo, aquela vida toda que ele vivia, e ele deve ter pensado para ele mesmo, isso aqui não é nada, isso aqui é pó. E ele correu para conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele subiu na árvore, que ele gritou para Jesus, Jesus o ouviu. A necessidade dele não era de coisas naturais, a necessidade dele era de estar perto de Jesus. A necessidade dele era da salvação, das coisas que eram eternas, ou seja, ele entendeu que o que ele realmente precisava, o dinheiro dele não podia comprar. O jovem rico não entendeu isso. O jovem rico achou que tudo que ele precisava, ele poderia conquistar com aquilo que ele já tinha. E aí que está o nosso maior engano. O que nós mais precisamos, nós não conseguimos conquistar com aquilo que nós adquirimos na força do nosso braço. O que nós mais precisamos, nós só conseguimos adquirir através da graça. E a graça é de graça. Amém? Agora, quando que eu consigo? Quando o amor de Jesus, ele se torna a posição mais importante da minha vida. E para ele se tornar a posição mais importante da minha vida, eu preciso estar disposto a abrir mão. Diga comigo, abrir mão. Abrir mão da razão. Fala, graças a Deus. Quem tem dificuldade de abrir mão da razão, aí levanta a mão, né? Sabe que a palavra perdão, ela tem a mesma raiz da palavra perder? Você já percebeu isso? Quem perdoa parece que perde. É ou não é verdade? Mas na verdade você está ganhando. Por isso que pastor, por que é tão difícil perdoar? Porque é difícil perder. Quem gosta de perder? Ninguém gosta de perder. Por isso que o perdão é tão difícil, né? A falta do perdão é pecado. Porque Satanás, ele acha, né, que ele sempre tem que ganhar, que ele sempre vai ganhar, quando na verdade ele já perdeu há muito tempo. Ele é um derrotado, ele é um perdedor. E ele quer fazer isso conosco, por isso que é tão difícil perdoar. Ou seja, o jovem rico, ele não conseguiu abrir mão daquilo que estava ocupando o lugar de Jesus. Zaqueu conseguiu abrir mão. 100% de milagre exige 100% de renúncia. 100% de milagre exige 100% de entrega. Nós somos abençoados na mesma proporção que nós entregamos. Quanto você entrega do seu tempo para o Senhor?
você é abençoado na mesma proporção. Quanto você entrega do seu tempo, né, para as coisas de Deus, você é abençoado na mesma proporção. Eu não estou falando aqui do que se fala muito, que é dízimo e oferta, não. Aqui nesse texto fala da questão financeira, dinheiro, propriedades. Mas a proporção ela é válida para tudo. Quer ver um exemplo muito mais simples? A colheita no seu relacionamento está diretamente relacionado à semente que você coloca nele. Amém? Quanto mais eu invisto no meu relacionamento, mais eu vou colher. Não é verdade? Então, a proporção é a mesma. Eu sou abençoado, eu vivo milagres na mesma proporção que eu entrego. Agora, é difícil entregar, porque entregar nos dá o sentimento de perda. Puxa, eu estou perdendo de novo. Eu estou perdendo de novo. Que é a grande questão, que quando se fala, eu vou tocar nesse assunto que eu acho importante também, em cima desse contexto, quando se fala sobre dízimo nas igrejas. Por que as pessoas têm tanta dificuldade com dízimo? Porque o dízimo tem cara de perda. Puxa, mas eu estou dando, eu estou perdendo. Não, você não está perdendo, você está investindo. Amém? Né? Você não está perdendo, você está sendo grato. Todo mundo aqui ama alguém muito, amém? Ou alguém, ou vou usar uma expressão assim, ou alguéms, né? Nós amamos muito algumas pessoas, não é verdade? Quando nós amamos muito alguém, nós presenteamos porque simplesmente nós amamos. Porque temos uma gratidão por essa pessoa, então nós presenteamos. Assim é com Deus, tá? E muitas vezes parece que eu estou perdendo algo. Você não está perdendo, você está investindo. Você está investindo naquilo. Pastor, por que Zaqueu falou, eu vou devolver, né? Ele disse, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Pastor, se é para abrir mão de tudo, por que ele não deu tudo então? O jovem rico, Jesus disse para ele, dê tudo. Zaqueu, ele falou, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se alguma coisa eu tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Então por que Jesus disse para o jovem rico que ele tinha que dar tudo? Que ele tinha que entregar tudo? Porque quando Jesus confrontou, ele confrontou para ver qual era a realidade do coração daquele jovem. Zaqueu não foi confrontado. Zaqueu simplesmente disse, eu quero fazer, porque eu amo isso, eu quero fazer. Porém, se eu restituir, aqui vem o perdão. Aqui entra o ponto do perdão. O mais importante não foi o que Zaqueu deu, o mais importante foi o que ele recebeu. Amém? Zaqueu deu aquilo que era natural, mas recebeu aquilo que é eterno. Escuta o que eu vou te falar. Talvez você está segurando algo que é natural e está impedindo de receber algo que é eterno. Abra mão. Pastor, mas eu tenho que abrir mão do quê? Tudo que você esconde te afasta de Deus. Tudo que eu escondo me afasta de Deus. Diga comigo, tudo que eu escondo me afasta de Deus. Pastor, então o que eu tenho que entregar? O que você esconde. Isso é arrependimento, isso é vida com Jesus, isso é vida com Deus. Porque é interessante, e aí eu já vou encerrar com vocês, já vou fechando. Mas esse texto de Zaqueu, o versículo 8, ele diz, entre mentes, né? Projeta para mim aqui, Lucas 19, 8. Eu quero só te mostrar um detalhe. Zaqueu se levantou no meio de todas aquelas pessoas e disse o quê? O que estava escondido. Ele falou, eu dou. A questão de doar, eu acredito que Zaqueu já devia ter feito isso outras vezes, mas a questão de restituir o que ele tinha defraudado, significa que ele reconhecia que havia sido corrupto. Senão ele não teria dito, eu restituo. Ele não teria dito. Ele teria dito, eu dou metade. Tudo que eu escondo, eu preciso confessar. E hoje, terça-feira,
é o nosso culto de fé e milagres, assim como domingo é da família, sábado é do Arena, hoje é fé e milagres. Mas é o culto também que nós falamos muito sobre mundo espiritual e libertação. Escuta o que eu vou te falar. Quando você confessa a Deus, você é perdoado. Amém? Quando você confessa a sua autoridade, você é liberto. Por que Zaqueu colheu 100%? O que foi o 100% para Zaqueu? Zaqueu ganhou mais. Não, Zaqueu já tinha uma vida maravilhosa. Zaqueu foi curado. Não, Zaqueu não estava doente. Teve a restauração da sua família. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Zaqueu foi salvo. O 100% de Zaqueu era a salvação. O 100% do jovem rico era a salvação. Ele não recebeu. Pelo menos naquele contexto não, né? Mas o 100% de Zaqueu era a salvação. Por que ele recebeu? Porque ele confessou diante de Jesus e foi perdoado. Amém? Mas ele abriu diante da autoridade. Quem eram as autoridades? Algumas pessoas que estavam ali. Tinha os fariseus, tinha outras pessoas que estavam ali, rondando, né? Por onde Jesus caminhava. E eles ouviram isso também. Tudo que você esconde te aprisiona. Tudo que você confessa perde a força. Sabia? Tem muitos exemplos que a gente pode falar sobre isso. Mas, por exemplo, um que fica bem fácil de dar, né? Pessoas que mentem muito. Tem gente que mente tanto que acredita na mentira, não é verdade? Mente tanto assim que a pessoa passa longe e fala, esse aí... Como é que é? Tem uma frase que diz assim, esse aí não escreve o que se fala, uma coisa assim, né? Não dá para escrever o que ele fala, um negócio assim. De tanto que mente. E às vezes a gente ouve essas pessoas falando, puxa, eu não consigo parar de mentir. Porque eu estou ali numa roda, eu estou conversando com os amigos, aí a pessoa acaba contando uma história para aparecer. Sabe quando que ela vai conseguir parar de mentir? Não é quando ela dobra o joelho e fala, Senhor, me ajuda a parar de mentir. Quando ela faz isso, Jesus olha para ela e fala, hoje houve salvação nesse lugar, você está perdoado. Mas Jesus não disse que ele estava liberto. Aqui, Jesus fala da salvação nessa casa, e aí diz, também esse, para a gente encerrar, diga assim comigo, ele também é filho de Abraão. Sabe por que ele disse, ele também é filho de Abraão? Porque os filhos de Abraão são os filhos da herança, são os filhos da promessa, e os filhos da promessa não estão debaixo da escravidão, eles são livres. Em outras palavras, Jesus disse o seguinte, hoje, Zaqueu, você foi salvo, e hoje você foi liberto. Tem muito cristão que é salvo, que é perdoado, mas que vive a vida toda preso. Jesus vai voltar, e eu creio que essas pessoas serão salvas pela misericórdia, mas todo dia quando ela acorda, ela dobra o joelho e ela fala, Deus me perdoa, porque todas as vezes ela cai na mesma coisa, todas as vezes ela vive a mesma coisa, ou até hoje ela não conseguiu abrir aquilo que ela esconde. Enquanto você não abrir aquilo que você esconde, você vai viver 10% de milagre, 20% de milagre, 30% de milagre, mas você nunca vai viver 100% de milagre. Você quer viver 100% de milagre? Confesse. Entregue aquilo que você esconde. Eu preciso entregar o que eu escondo. Eu preciso entregar. Pastor, mas eu tenho uma situação com a minha esposa, com o meu marido. Ore. Fale com Deus. Tenha uma conversa franca e abra. Procure seu líder, procure seu pastor. Abra. Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu colheu 100% de milagre, porque houve 100% de entrega. E o jovem rico, olha para o teu irmão e diga, continuou rico, mas sem a salvação. Agora olha para ele de novo e fala, Zaqueu ficou meio rico, mas 100% salvo. Amém? Porque ele abriu mão, gente. Ele abriu mão. Queria te pedir que se colocasse de pé. Fica em pé em nome de Jesus. Pessoal do louvor, sobe aqui. Eu quero encerrar. Fala comigo. 100% de milagre depende de 100% de entrega. Fecha teus olhos um pouquinho. Coloca a mão no teu coração.
Eu sei que você ama Jesus. Tenho certeza que você ama Jesus. Que quando você chega diante de Jesus, você fala: meu amado, meu Senhor, meu Rei, Tu é a majestade da minha vida. Você vem para o altar, você dobra seu joelho, você vai para o seu quarto, você dobra seu joelho, porque você ama Jesus. Mas Jesus é a pessoa mais importante da tua vida, Ele está em primeiro lugar. Eu amo a minha esposa, mas a minha esposa não está em primeiro lugar está Jesus. Eu amo a minha filha, mas a minha filha não está em primeiro lugar está Jesus. Eu posso amar pessoas demais, mas isso não quer dizer que ela está em primeiro lugar. Jesus precisa estar em primeiro lugar, e para Ele estar em primeiro lugar, nós precisamos abrir mão daquilo que está ocupando o lugar que é dele. Se é a riqueza, abra mão da riqueza. Pastor, eu tenho que doar tudo? Não, querido. Mas você precisa tirar a riqueza do primeiro lugar. Se é o ódio, abra mão do ódio. Esse sim, esse você entrega tudo. Se é a falta de perdão, perdoe. Abra mão. Pastor, mas se eu perdoar é como se eu estivesse perdendo. Perca hoje para ganhar amanhã. Confesse hoje para ser liberto. Em nome de Jesus. Talvez tua mente, teus pensamentos, eles te aprisionam até hoje, né? Em nome de Jesus. Confesse diante de Deus, mas procure uma autoridade espiritual que vai poder te ajudar, e abra diante dela, assim como Zaqueu fez. Se levantou e disse: eu restituo 4 vezes mais a todos que eu defraudei. Se alguém eu defraudei, pode vir que eu vou restituir. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Esse também é filho de Abraão. Estava perdido, estava preso, aprisionado, mas é filho de Abraão. É filho da promessa. Em nome de Jesus, os filhos da promessa colhem 100% dos milagres. Em nome de Jesus. Deus não te levantou para colher 10%. Deus não te levantou para colher 30%, para colher 40%. Não. Deus te levantou para colher 100% de milagre na sua vida. Em nome de Jesus. E eu quero te convidar nesse momento. Os meninos vão cantar uma canção aqui. Você aqui, você na sua casa, coloca a mão no seu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, fala baixinho. Talvez é algo muito pessoal seu, e você tem receio que a pessoa que está do teu lado vai ouvir. Fala baixinho agora, mas confessa isso a Jesus. E diga para Ele: Senhor, eu entrego isso, eu não quero mais. Eu abro mão. Porque 100% de milagre depende de 100% de entrega. Em nome de Jesus, pensamentos, sentimentos, desejos, atitudes que você toma, que talvez as pessoas não sabem. Em nome de Jesus, o primeiro passo é confessar diante de Jesus. Quando nós confessamos diante de Jesus, Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. E se eu não confessar? Você vai embora como o jovem rico. Você vai seguir a sua vida, você vai continuar trabalhando, você vai continuar talvez tendo uma vida muito confortável, mas continuará preso. Eu ouso dizer que talvez essa pessoa, não é você, né? Em nome de Jesus, que talvez essa pessoa, ela será salva, creio que será salva, mas durante o período que você está vivendo aqui até a volta de Jesus, você vai viver como escravo. Jesus te chamou nessa noite para te dizer: eu te fiz para ser livre, filha de Abraão. Eu te fiz para ser livre, filho de Abraão, filho da promessa, filha da promessa, príncipe, princesa, em nome de Jesus. Aleluia. Vai falando com Deus.